Oi pessoal, eu sou a Érica, faço parte do time de sustentabilidade e hoje, dando continuidade na nossa trilha de videocasts, iremos falar sobre mudanças climáticas. Um tema que tem ganhado notoriedade, gerando debates a nível mundial, porque hoje em dia nós já estamos sentindo o resultado dessas alterações. Para falar sobre esse assunto, contamos com a participação de Elias da Silveira Neto, advogado, pós-graduado em Direito Ambiental, cofundador e CEO da empresa Ecovalor, consultoria em sustentabilidade e da startup ESG Now. E também iremos falar com Jefferson Miller-Chin, biólogo, permacultor e mestre em engenharia civil, consultor em meio ambiente e permacultura. Atualmente é diretor do Departamento de Gestão Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Campo Bom. Sejam super bem-vindos. Obrigado. Só para dar uma introdução sobre o assunto que a gente vai falar hoje, organizações reconhecidas internacionalmente como Science Based Targets e o IPCC já vêm alertando há um bom tempo sobre a necessidade de limitarmos o aquecimento global a 1,5 graus acima dos limites pré-industriais. E para isso, governos e empresas precisam construir metas audaciosas de descarbonização em suas atividades para que os impactos sobre o clima e o meio ambiente não sejam devastadores. Nós da Resenco, recentemente, submetemos uma meta baseada na ciência em que nos comprometemos a realizar ações para reduzir as emissões em 42% até 2030 e ser net zero até 2050. Elias, você como consultor, como vê a movimentação das empresas para essa economia de baixo carbono? Primeiro, obrigado, Érica, pelo convite. A gente fica muito feliz de poder falar sobre esse assunto super importante. Acho que antes de falar como consultor, gostaria de falar como cidadão. Eu continuo extremamente preocupado, acho que todos nós estamos ou deveríamos estar preocupados, porque de fato as empresas têm procurado mais trabalhar esse tema, né? Não só as grandes corporações, mas também as empresas de médio porte estão trabalhando o assunto, só que numa intensidade e numa velocidade que não é compatível com o que nós necessitamos, né? A gente sabe que precisa reduzir muito as emissões que estão ocorrendo e hoje as empresas ainda estão entendendo como elas o que elas precisam fazer para poder mensurar, né? Então ainda a gente está num compasso muito atrasado, né? Acho que nesse papel eu gostaria aqui de enaltecer também o papel de corporações como a própria Arezzo, né? Essas grandes corporações como a Arezzo acabam servindo de referência, né, para toda a cadeia, né? Então elas ditam as tendências, né, do que de fato é importante, né, o que as empresas devem fazer. E nesse sentido, acho que é super importante o compromisso que vocês assumiram com relação às metas baseadas na ciência. A gente vê muita gente, né, comunicando que quer ser net zero, que tem um compromisso ali de longo prazo, mas o que de fato nós estamos fazendo, né? Nós temos metas claras, né, desdobradas no tempo, né, com ações claras sobre o que a gente vai fazer para chegar lá. Então acho que, respondendo assim objetivamente a pergunta, como cidadão, sigo extremamente preocupado, mas de fato, né, a gente percebe que o mercado está se movimentando, né? Então torço para que esse movimento ganhe em celeridade, intensidade nos próximos anos, para que a gente consiga, né, ao menos mitigar tudo que está por vir aí, se a gente não tomar as medidas necessárias, né? Ótimo. Elias, obrigada pela tua fala, acho que assim até complementando o que tu disse sobre a meta baseada na ciência, consegue explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo o que significa uma meta baseada na ciência? Perfeito. Hoje nós temos então o objetivo, né, global de aumentar em apenas 1,5 graus Celsius a temperatura em relação aos níveis pré-industriais, né? Então essa é a nossa, digamos assim, grande meta, né? Mas acontece que se nós mantermos os padrões de emissões de gases de efeito estufa nos níveis atuais, nós não vamos conseguir isso, né, dentro da nossa meta, que é de 2050. Então a meta baseada na ciência nos permite que a gente olhe lá para o objetivo final, né, que é o objetivo maior, e trace as nossas metas em alinhamento com esse objetivo maior, né? Não é uma meta que a gente está tirando da nossa cabeça, né? A gente está alinhado, né, fazendo a nossa pequena parte dentro de um todo maior, né? Então, se nós cumprirmos a nossa parte, se as outras empresas também fizerem um alinhamento genuíno, né, em direção à meta global, então é isso, né? A gente constrói uma meta baseada em fatos científicos, né, em elementos científicos, para que a gente possa, de fato, contribuir, né, para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. Perfeito. E acho que falando em clima, 2050 é logo ali, né?
Elias, como tu está vendo agora o avanço da agenda de clima no Brasil, por exemplo? Nós temos um fato novo, super importante, né? Que é o projeto de lei que cria o mercado regulado de carbono no país. Então, esse projeto ele recentemente foi aprovado no Senado e agora foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Então, a gente acredita, né, existe a expectativa de que até o final do ano nós tenhamos, então, né, pela primeira vez, um mercado regulado de carbono no Brasil. Talvez mais do que isso, nós tenhamos metas, né, algumas empresas elas vão ter limitações do seu direito de emitir, né, gases de efeito estufa. E, em contrapartida, as empresas que tiverem, né, uma boa performance e reduzirem as suas emissões vão poder, né, transformar isso num ativo para, enfim, comercializar esses créditos de carbono. Isso dentro de um mercado regulado, né? A gente sabe que já existe um mercado voluntário, mas no mercado regulado eu deposito bastante esperança, né? Por mais que o projeto de lei não tenha avançado como a gente esperava, né? Na velocidade que a gente esperava e com a intensidade que a gente esperava, mas ele com certeza vai mudar o status quo, né? Ele vai movimentar todo o mercado em torno disso, né? As empresas vão ter que se adaptar. E aqui, só fazendo um último link, né? Nós temos diversas normas internacionais que já regulamentam o tema. Em especial na União Europeia, nós temos diretrizes que estão criando taxação, então, para os produtos de exportação. Então, de fato, acho que esse movimento nosso, ele vem aí para somar, né? E para que a gente esteja alinhado com as melhores práticas globais em relação à sustentabilidade. Perfeito, Elias. Tu comentou ali agora a respeito do mercado voluntário e do mercado regulado de carbono. Tu pode explicar para a gente de uma maneira bem simples o que significa isso? Claro, claro. O mercado voluntário, né, a própria Arezzo opera no mercado voluntário já há bastante tempo, né? Ela, por livre e espontânea vontade, faz o levantamento das suas emissões, inventaria suas emissões e busca adquirir no mercado voluntário, no caso, né, adquirir créditos de carbono para fazer a compensação. A diferença, então, do mercado voluntário para o regulado é que esse mercado regulado ele obedece a normas e leis do país onde está ocorrendo aquela operação. Então, hoje no Brasil, nós não temos um mercado regulado. No momento que essa lei entrar em vigor, nós vamos passar a ter esse mercado regulado. E a Arezzo vai poder comprar tanto créditos ainda no mercado voluntário, como também créditos emitidos seguindo as diretrizes do mercado regulado, né? Então, basicamente a diferença é haver a legislação, né, específica de um determinado país regulamentando aquele mercado ou não, né? Então, mas de fato as empresas já hoje há muito tempo operam no mercado voluntário, né? Justamente até pelo seu nível de maturidade em relação ao assunto, né? Já assimilaram a importância de trabalhar o tema de forma natural. Perfeito, Elias. Obrigada. Obrigado. Jefferson, recentemente a gente observou um aumento das questões climáticas como enchente, alagamento. Muitas pessoas perderam as suas casas, né? Teve muita mobilização da sociedade como um todo. E como tu vê hoje, atuando numa área extremamente estratégica, o aumento da frequência desses eventos aqui no município, não só no município, né? A nível global, digamos assim. Bom, nós temos, especialmente esse ano, novamente a ocorrência do El Niño, que é um fenômeno provocado pela diminuição das correntes de vento no Oceano Pacífico e com isso a água que evapora do oceano não se distancia tanto do nosso continente e volta para a nossa região sul, chove mais aqui no sul, dá seca no nordeste. Esse é um evento natural, mas a ciência acredita que o aquecimento global está agravando tanto a intensidade quanto o tempo de recorrência desses eventos, né? Então, o resultado disso acaba sendo essas chuvas pontuais em grandes concentrações e em locais que acabam provocando essas inundações. Junto com isso, a gente tem um histórico de ocupação do solo na proximidade de rios, em áreas férteis e naturalmente inundáveis. Então, nossas cidades estão em locais que já estiveram sujeitos à inundação no passado, né? Eu costumo dizer que nosso período de vida é próximo de 80, 100 anos e acabamos não vendo esses fenômenos que são naturais, mas ocorrem em um grande intervalo de tempo, eles se repetem. Mas, de toda forma, o aquecimento global tem se mostrado que está agravando esses eventos. Eu achei muito feliz a fala do Elias quando disse que se preocupa, enquanto cidadão, com a velocidade que a sociedade busca uma mudança de matriz energética e essa amenização
no aumento da temperatura, principalmente a questão da indústria mesmo, a matriz de uso do petróleo, né? A gente hoje, não, mesmo que quisesse, não teria condições de deixar de usar petróleo em pouco tempo. Então, é de fato necessário que essas estratégias sejam adotadas o quanto antes, e não só para uma economia de baixa emissão de carbono, mas de impacto positivo, né? Na questão de regeneração de ecossistemas, aumento de áreas com biomassa, mudança de matriz até agrícola mesmo, né? Nosso modelo de agricultura ele emite muito carbono, então a gente pode trabalhar com sistemas agroflorestais, enfim, uma mudança global de políticas e modos de vida, assim, para toda a população. Obrigada, Elias e Jefferson, pela disponibilidade. Eu gostaria que vocês deixassem um recado para o pessoal que está nos assistindo aí. Afinal de contas, a gente tem alguma coisa a ver com isso? Como a gente pode colaborar com a questão da mudança climática? Perfeito, vou começar aqui então. Acho que no dia a dia todos nós representamos, né, temos vários papéis. Acho que ora nós somos consumidores, ora nós somos, né, cidadãos, pais. E acho que fica o convite para todos aqui, que a gente reflita, né, em cada um desses papéis como a gente pode contribuir, né, para maximizar os impactos positivos, né, como a gente pode mudar a mentalidade, né, e também minimizar os impactos negativos, né. Talvez falando de forma mais simples, né, como a gente pode então exercer o nosso papel de cidadão, cobrando o governo, como a gente pode exercer o nosso papel de pai, educando, né, os nossos filhos, como consumidor, né, cobrando as marcas que a gente consome para que elas tenham uma postura adequada em relação ao assunto. Então, acho que entender o nosso papel aí e exercer ele de forma adequada. Bom, eu concordo com o Elias, né? Acredito que nós temos total responsabilidade com isso, né? Muito a ver com toda essa questão das emissões, em função da nossa sociedade ter uma matriz energética baseada no petróleo, que é basicamente carbono que esteve na atmosfera um dia, que foi aprisionado e que deixou de aquecer o planeta, ou permitiu que o planeta esfriasse, e a gente encontrou isso e está jogando de volta para a atmosfera. Então, a mudança, né, dessa matriz energética é fundamental. Ela é de longo prazo, vai depender de políticas públicas, de governos adotarem políticas públicas nesse sentido, das empresas e corporações também abrirem mão dessa matriz energética, dessa maneira de produzir e reverter isso para uma economia de impacto positivo, de acúmulo de carbono, para conseguirmos atingir essa meta de limitar o aquecimento global em 1,5 graus até os anos 50. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada para você que acompanhou esse videocast. Eu sei que não é um assunto fácil de ser entendido, mas a gente precisa falar cada vez mais para que a redução dessas emissões aconteça o mais rápido possível. Até a próxima!